dizem que o bode emissário do dia da expiação, eles representam Satanás, assim colocam Satanás como coautor da redenção, né? Assim colocam Satanás como coautor da... Moisés, ele prescreveu que no dia da expiação o sumo sacerdote apresente 2 bodes para o sacrifício. Levítico 16, do 5, 16 e 5 e 10. Um deles seria imolado e o outro enviado para o deserto. O bode emissário, Azazel em hebraico, convém lembrar que os 2 bodes eram igualmente representados e não apenas um. Isso representava o sacrifício de Jesus pela expiação de nossos pecados. A Bíblia diz que foi Jesus quem levou nossos pecados. Então, nesse questão do bode emissário, eles colocam Jesus, o Azazel, né? E Satanás em pé de igualdade como coautor da nossa salvação, dizendo que Jesus sofreu pelos nossos pecados, mas depois os pecados foram colocados nas costas do Satanás, né, para eles carregar eles, né? Mas na verdade, o que o texto conta é que Jesus tanto é o bode expiatório como o emissário. Como o bode expiatório de Levíticos 16, 5 e 10, Jesus é aquele que sofreu por nós. Representa o amor de Cristo pela humanidade. Ele foi imolado, é o amor. Já o bode emissário é o perdão, né? O perdão que Cristo representa simbolicamente. Você tem que ler a Bíblia, os textos simbólicos você tem que ler como simbólicos, e os literais você tem que ler como literal. O bode era literal, mas o significado dele é o que importa, né? Representava o que? A expiação de Jesus Cristo, o amor de Jesus Cristo. O bode que ia ser imolado representava o amor de Jesus Cristo a ponto de dar a sua vida por nós, seres humanos. Já o bode emissário, que era solto, né, que o sacerdote era como se levasse os nossos pecados, significa o perdão, né? Representando que Jesus ele afastou o pecado da vida daqueles que o aceitaram como Salvador de suas vidas. Então, o Jesus ele é representado tanto como um bode expiatório, que era o bode do perdão, aliás, o bode do amor, como pelo bode emissário, que representava o perdão, o afastamento dos nossos pecados. Jesus ele afastou os nossos pecados de nós, através do quê? Através do seu amor, através da sua morte, através do seu procedimento na cruz do Calvário por nós. Então, esse negócio de dizer que o Azazel é Satanás, isso aí é pura falácia, né? E por que eles dizem isso? Não, porque na literatura hebraica do século II ao século I depois de Cristo, apresenta os apócrifos com Azazel sendo um demônio, né? Aí eles levaram isso para a literatura deles, né? Mas uma é que a literatura apócrifa de Israel não tem nada a ver com os escritos canônicos. O que vale para nós é o que a Bíblia diz e não o que os apócrifos, o que Talmud, o que não sei lá quem diga. Para nós o que importa é a Bíblia Sagrada. Então a Bíblia diz isso. E se nós vermos João 1:29, vamos ver o que diz João 1:29. Olha o que diz. No dia seguinte, João viu a Jesus que vinha para ele e disse: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus levando o pecado nas costas. Né? Então, o bode Azazel. Né? Jesus, o bode Azazel. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Mas vamos ver outra referência. 2:24 de 1 Pedro. 1 de Pedro 2:24 diz assim: levando ele mesmo em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, para que, mortos para os pecados, pudéssemos viver para a justiça e pelas suas feridas fostes sarados. Levando o bode Azazel novamente, levando o bode emissário novamente, levando os nossos pecados, né? Mas vamos continuar na mesma carta de 1 Pedro, capítulo 3, versículo 18. Porque também Cristo padeceu uma vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para levar-nos a Deus, mortificado na verdade na carne, mas vivificado pelo Espírito. Então, meus bons
alunos, né, meus bons colegas, amigos, a gente vê através de Pedro e através de João que Jesus carregou os nossos pecados, né? Então a gente vê que Jesus, aquele bode Azazel, ele representava o perdão de Deus, o afastamento dos nossos pecados, né? Porque era impossível que nós mesmos, através de nossas obras, afastassem os nossos pecados. Então quem afastava os pecados nossos? O bode Azazel, Jesus, né? Então Jesus, ele é amor no momento que ele é o bode expiatório, e ele é o perdão e o afastamento do nosso pecado no momento que ele é o bode emissário. Então